Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de água, e também com a gente a companhia mais que agradável da Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, o seu 0 km está à sua espera com o seu usado super valorizado na troca. Vale a pena você passar na Proeste Nissan, falar com o Maurício e toda a sua equipe, fazer um grande negócio, porque na Proeste dá negócio. Tiradentes 1268. O nosso Conexão de hoje está chegando para falar de um assunto muito bacana. Preste atenção. Esse é o tema. Seus pais envelheceram. É interessante chamar a sua atenção para esse tema, porque a gente percebe, e hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Rigolin, que é médico geriatra, gerontólogo, e está aqui com a gente, professor da Faculdade de Medicina de Marília, nosso parceiro aqui no Conexão, e ele está aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Na verdade, né, doutor, até o briefing que a gente conversava a respeito, dá conta de que os filhos acabam, muitas vezes, não percebendo, né, ou se esquecendo de que os seus pais estão envelhecendo, vão envelhecer, em outros casos, que já envelheceram. É isso? Boa noite. Boa noite, Marcos. Eu peço licença mais uma vez aqui de falar com o ouvinte, com o seu telespectador, e pedir licença para trazer um tema complexo. Então, gostaria de pedir licença da sua atenção, que a nossa apresentação hoje, nossas reflexões, as nossas discussões, esses 3 blocos a gente vai tentar abordar esse impacto que é ver os seus pais, os nossos pais envelheceram, e é um processo. A outra parte do nosso bloco, aí nas nossas reflexões, é entender essa inversão de papéis, onde os filhos podem e devem e passam a cuidar dos pais. E por último, entender que esse processo todo, ele tem um custo alto, um custo emocional, um custo financeiro, onde nós vamos trazer aqui uma reflexão sobre o chamado efeito sanduíche, onde a população brasileira envelheceu. Vocês estão vendo a chamada transição epidemiológica, onde a proporção de idosos ela tá caminhando para o aumento em relação à proporção de jovens, onde as pessoas vão viver num sanduíche entre cuidar dos pais, cuidar da vida profissional, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então vira esse fenômeno chamado efeito sanduíche. Isso leva a uma série de implicações que eu gostaria de trazer aqui para vocês, essa reflexão, com a participação aqui do Marcos Vinícius, trazer esse tema é complexo para um programa de TV, onde eu preciso falar com todos, que é os jovens que precisam pensar nessa possibilidade que os pais vão envelhecer, os adultos que já estão vendo, já estão próximos desse processo de assistir os pais envelhecendo, e os idosos que estão vendo a sua situação de passar a depender de cuidado dos filhos. Então são esses 3 grandes segmentos de faixa etárias que eu gostaria de trazer as pessoas a refletirem. Então, me desculpe a necessidade de acompanhar os 3 blocos. As pessoas que zapeiam, pedir a gentileza que hoje, pelo menos, fique um pouco mais
aqui na TV Marília, Canal 4, no Conexão, e quem sabe em outros programas aqui trazendo esse tema para reflexão. Com certeza. Doutor, bom, então aí falando exatamente sobre essa questão, né, dessa noção, desse conhecimento, desse fato que é uma realidade para todos nós, desde o adolescente, né, para o adulto e para quem já está naquela fase mesmo dos pais já bem idosos, e de repente você até, sendo filho, já também na melhor idade, enfrentando isso, que a gente tem muito disso, né? Sim. E aí, doutor, por que a gente acaba percebendo aumenta muito a carga, é pesado o envelhecer dos pais? Sim, eu vou reforçar essa frase, é pesado. E é um peso que deve, e às vezes aparece na literatura como um fardo. É um fardo, algo que vai carregar. Mas esse peso, esse é o momento de refletir e conversar sobre isso, e conversar e estratégia para cuidar disso, para que esse peso, esse fardo diminua. E existe estratégia para diminuir os conflitos, o impacto disso. Porque essa frase, Marcos, eu escuto assim, por exemplo, se eu pegar a sua frase e transformá-la assim, então se fizer essa pergunta, a sua mãe, os cuidados com a sua mãe está dando trabalho? Aí o filho logo, a filha, logo, não, doutor, não está dando trabalho, como se desse trabalho fosse uma reclamação. Não, trabalho está necessitando de esforços, está necessitando de desdobramento, de adaptações em casa para cuidar dos pais, é nesse sentido. Então, esse trabalho, ele pode ser prazeroso. Sim, está dando trabalho, mas está me dando satisfação. Um trabalho com satisfação de poder viver esse momento. Viver essa oportunidade de cuidar dos pais, que pode ser uma oportunidade, você pode ver dessa maneira. E para diminuir esse fardo, essa situação, entender esse processo. O processo. E o idoso, no caso a mãe, sendo cuidada, ela fica desejando, isso no meu dia a dia eu escuto isso. Doutor, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de dar trabalho para os meus pais, para os meus filhos. Então, essa frase significa que ela reza, ela ora, para que ela não fique dependente de cuidados, que ela não passe a depender de bengala, de cadeira de rodas, de ajuda de financeira. Quer dizer, eles têm essa preocupação, né? Têm essa consciência de que chegará o tempo de que... Sim. Acho que todos nós, né, já temos isso ao longo da vida, é natural a gente ir pensando nisso. Deixa eu só registrar aqui a audiência lá no Canadá, da minha amiga psicóloga Edilene Nassar. Edilene, obrigado aí, ótima viagem para você, obrigado por estar prestigiando a gente, acompanhando lá no Canadá através do Facebook, muito obrigado. A dona Rosa Teixeira também, lá está mais perto a Rosa, né? Está no Santa Antonieta aqui, uma boa noite também, obrigado aí pelo carinho de vocês. A Edilene está dizendo aqui que o tema é excelente. Eu agradeço, é uma psicóloga, muito dessa discussão, dessas reflexões, ela entra no aspecto psíquico. E, assim, fazendo referência às intervenções psíquicas, o suporte psicológico é muito interessante. Como você usou a frase, se é pesado a carga, então, do ponto de vista psíquico, é interessante, fazendo parte da minha estratégia, ainda que vai para o segundo, terceiro bloco, é a fala, a maneira que você fala. Como que você fala, mãe, eu vou colocar barra no banheiro no seu banheiro de proteção, para você não estraçalhar, você não ter um cair, fazer um estrago. Então, essa frase, ela é negativa. Você tinha que colocar de uma maneira como quem está cuidando. Mãe, eu vou colocar, só completar a frase, senão eu vou ficar com problema depois da frase. Eu vou colocar a barra para te proteger.
Vou pegar desse ponto para a gente voltar já. Agora a gente vê com a participação do doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim, para falar de saúde bucal, e a gente volta já para falar mais aqui. Seus pais envelheceram. Bacana a gente falar sobre isso um pouco, né? Não sai daí não. Vamos lá, na tela. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.